Boa tarde, mães que oram pelos filhos. Iniciemos o nosso momento de formação clamando a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre a festa de Todos os Santos. É uma festa da igreja em que elas se comemoram todos os santos. Comemoramos os santos canonizados, aqueles santos mais conhecidos, que têm o seu próprio dia. Exemplo, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santa Teresa, São José, Santo Expedito, São Judas Tadeu, entre outros. Esses santos eles foram canonizados pela igreja, pelo Papa, e tem o seu dia litúrgico especial. Mas a igreja também tem um dia em que ela comemora todos os santos. Esses santos canonizados, que são os santos que na liturgia também tem o seu dia, e aqueles outros que só Deus conheceu a santidade, que não foram canonizados pela igreja. Essa festa acontece no dia 1º de novembro de todos os anos. A igreja comemora o exemplo de vida dos santos e o fato deles estarem já na glória de Deus. Mas além desses santos conhecidos, como eu disse, existem outros santos que alcançaram o céu e hoje já estão na graça de Deus, já estão no céu. Os santos são homens e mulheres que caminharam na estrada de Jesus, com esperança, fé e amor. Cabe aqui explicar que a igreja ela tem 3 estados, não são 3 igrejas, são 3 estados. A igreja militante, que somos nós aqui na Terra, que militamos na obra do Senhor, na obra de Jesus Cristo. A igreja pascedente, são aqueles que morreram na graça e na amizade de Deus, mas ainda não estão totalmente purificados, que nós chamamos de purgatório, né? É um lugar onde se purga, se tira o pecado, né? Se limpa a alma. Essas pessoas que estão no purgatório, e a igreja triunfante, que é aquela igreja onde já se encontra a glória de Deus, onde estão as almas purificadas, estão todos os santos e a Santíssima Trindade. Prestem atenção que eu não disse que a igreja são 3 igrejas. É uma igreja una, santa, católica e apostólica, em 3 estados heterogêneos, ou seja, em 3 estados diferentes. Temos nós aqui na Terra, o purgatório e a igreja triunfante, que é a igreja da glória de Deus. As almas, nos 3 estados da igreja, elas podem alcançar graças umas pelas outras, tanto que nós aqui rezamos pelas almas do purgatório, para que elas alcancem a igreja triunfante, para que elas alcancem o céu. Na festa de Todos os Santos, nós somos a igreja militante. É essa igreja militante que honra a igreja triunfante. Então, a festa aqui somos nós, igreja militante, que proclamamos a honra, que homenageamos a igreja triunfante, que é os santos que já estão na glória de Deus. Todos nós somos chamados à santidade. A igreja acredita, e nós também acreditamos, que somos chamados à santidade quando somos batizados. Segundo o padre Paulo Ricardo,
A santidade é a perfeição entre o amor e a caridade. Ele explica, lá com suas palavras, bem explicado, que a santidade só é alcançada via a caridade. Por quê? Porque no Concílio Vaticano II, onde que foi detalhado quais são os 7 passos para a santidade, nesse Concílio Vaticano, nessa catequese da Igreja, ela é clara em que diz que esses 7 passos, eles são característicos para quem alcança a santidade, ou para quem alcançou a santidade. Então, o primeiro passo é ouvir de bom grado a palavra de Deus. A palavra é a coisa mais importante da igreja. É o que Jesus nos deixou como ensinamento. Então, ouvir de bom grado, com o coração aberto. Por isso que a gente canta o aleluia na hora do evangelho, porque a gente quer abrir o coração para a palavra de Deus. Segundo, é cumprir a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que estejamos dentro da palavra, que vivamos a palavra. O terceiro é viver os sacramentos, em especial a Eucaristia. Fazer uma Eucaristia firme, não sem pecado, confessar, enfim, viver os sacramentos, em especial o sacramento da Eucaristia. O quarto é ter uma oração perseverante, perseverar na oração. Eu mesmo tenho descoberto que quanto mais a gente ora, quanto mais é preciso orar. É uma descoberta até recente, até depois que eu fiz o rosário, eu tenho rezado, graças a Deus, o terço todos os dias. Tenho conseguido essa graça de rezar o terço. Mas não é só isso, a gente reza pouco, a gente reza muito pouco. Porque você imagina que São Padre Pio rezava mais de 30 terços por dia. Isso é uma coisa... E mesmo assim ele se sentia ainda um pecador, né? Então a oração perseverante é um dos passos. O quinto passo é a abnegação de si mesmo. É deixar de se colocar em primeiro lugar na sua vida e colocar Deus em primeiro lugar. O sexto é o serviço. Servir aos irmãos em Cristo. É enxergar no outro o Cristo, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua secretária do lar, nos seus colegas de trabalho. Enfim, servir enxergando Cristo no outro. E o terceiro são as virtudes normais, os dons do Espírito Santo. Essas 7 características, esses 7 caminhos, são aqueles que o Concílio Vaticano II, em seu artigo, se não me engano, 342, ensina, faz a catequese para que nós cheguemos à santidade. Nós somos chamados à santidade. Isso é um chamamento da igreja. O chamado à santidade é para todos nós e nós temos que recebê-lo do Senhor com o espírito de fé, acreditando na santidade. Padre Fernando fala muito, somos todos santos, somos todos a caminho da santidade. Ele fala muito nas homilias. A santidade, ela nos encoraja, os santos, né, eles nos encorajam a continuar, né, no nosso caminho de percorrer, de perseguir a santidade, né? Os santos, eles intercedem por nós junto a Deus, junto a Jesus, que é o nosso maior intercessor perante Deus, né? Eles intercedem para que nós nos tornemos santos. Juntos, nós pedimos a graça de acolher com alegria esse chamado
de trabalhar unidos para levar ao cumprimento da santidade. O caminho da perfeição passa pela cruz. Tanto que São Padre Pio, por exemplo, já era um homem que rezava, que orava e viveu uma vida de sofrimento. Então, o caminho da santidade, ele passa pela cruz, ele passa pelo sofrimento. E nós, como mães orantes, não podemos desanimar, não podemos parar. Não podemos parar. Sabemos que não existe santidade sem renúncia e sem um combate espiritual. E esse progresso espiritual que nós buscamos na oração, na mortificação, na vida sacramental, na meditação, na luta quanto a gente mesmo, né? É isso que nos leva gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Tanto é que o Evangelho do dia que se comemora o Dia de Todos os Santos é o Evangelho das bem-aventuranças. Nossa Mãe do Céu, Rainha de todos os santos, chefe da milícia celeste, aquela que avança como a aurora e forte como os exércitos em ordem de batalha, nós confiamos a nossa intenção e o diálogo em busca da plena comunhão de todos os cristãos, para que sejamos abençoados nos nossos esforços e alcancemos a santidade na unidade. Portanto, minhas amigas, sejamos perfeitos, como é perfeito o Pai nosso que está no céu. Que a nossa intercessão, que é o nosso pedido de clamor junto à Mãe, que a nossa intercessão, nosso pedido de intercessão aos santos que nos precederam, nos ajude a caminhar no caminho de Jesus, com fé, esperança e amor. A reflexão de hoje fica no seguinte sentido: como nós temos buscado a santidade no dia a dia? A porta da santidade está aberta para todos aqueles que acolhem a palavra de Deus, que foram batizados e põem em prática. O que ainda falta para a gente estar junto e mais próximo de Jesus? Eu tenho feito um exercício nesses últimos dias que eu ouvi numa pregação, que é o seguinte: eu estou tentando me comportar como se Jesus estivesse aqui agora, me vendo gravar esse vídeo. E ele está, na verdade ele está aqui, ele está entre nós. Deus não está acima de nós, Deus está entre nós. Então, eu tenho tentado agir como se Deus estivesse aqui, do meu lado, sentado, me vendo gravar esse vídeo para vocês. E isso me traz dois sentimentos. O primeiro, que eu tenho que falar a verdade do meu coração, porque Deus está aqui me vendo, Ele está aqui do meu lado. Eu estou vendo Ele aqui do meu lado. E o segundo é que me faz humilde, porque Ele me ama tanto, Ele tem tanto amor por mim, por nós, que a busca de ser igual a Ele, de se espelhar nele, a busca da santidade, só me faz tentar ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor é buscar a santidade. Então, que nesse dia de Todos os Santos, nós possamos refletir no nosso caminho para ser santos. Um abraço
e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.